Vida. Afinal, essa onda de escândalos varrendo o cenário político brasileiro e rios de dinheiro sendo desviados dos cofres públicos não mexe no seu bolso? Se você pensa isso, você está muito enganado. Acredite ou não, como seria o Brasil sem corrupção? Segundo o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, as propinas pagas que teriam sido desviadas dos cofres da Petrobras somam mais que 6,2 bilhões. Isso seria a ponta do iceberg, já que, segundo ele, a corrupção no Brasil desvia cerca de 200 bilhões de reais todos os anos. É muito dinheiro. E toda essa corrupção colocou o Brasil em 76º lugar no ranking que mede a percepção de corrupção entre 168 países, feito pela Transparência Internacional. Pioramos 7 posições no último ranking, e, bem possível, ainda subiremos mais nos próximos anos. Se todo esse dinheiro fosse aplicado corretamente, daria para triplicar os investimentos federais em saúde, educação, segurança. E isso seria um ciclo de benefícios como você nunca presenciou na vida. Imagine um efeito dominó, onde uma benfeitoria influenciaria a outra até voltar na primeira, e assim por diante. A corrupção faz que, aos olhos do mundo, não sejamos um país interessante para se investir. Recentemente perdemos notas de crédito, e você viu o dólar disparar. O dólar disparando alavanca a inflação e deixa o brasileiro mais pobre. Muitas matérias-primas são importadas, como o trigo, gás e gasolina. Isso provoca um aumento do pãozinho, do macarrão e da gasolina, por exemplo. Essas matérias-primas acabam por puxar outros preços para cima e assim por diante. Além disso, alguns produtos que são produzidos aqui no Brasil também têm seu preço atrelado ao dólar. É o caso da soja, da carne, do café, do açúcar e do milho. Mesmo que eles sejam produzidos no país, quando o dólar está mais caro, fica mais vantajoso para o produtor exportar. Então, se ele mantém um produto para ser vendido aqui dentro, ele vai querer receber mais por isso. Mas a corrupção vai muito além do dólar. É possível que os salários fossem maiores. Corrupção também é um problema no mundo corporativo. Ou seja, sem a podridão, haveria mais verba para investir na empresa e nos funcionários. Você ganharia mais. Na escala de 0 a 10 feita pela ONG Transparência Internacional, o Brasil tem 3,7 pontos. Se tivesse a mesma pontuação das nações menos corruptas, 7,45, o brasileiro poderia ser 15,5% mais rico. Segundo o estudo do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, hoje, cada brasileiro recebe em média R$ 14.470 por ano e passaria a receber R$ 16.710. Ou seja, 2,5 salários mínimos a mais. Se a corrupção não existisse, o aumento da renda per capita seria de 27%, o equivalente a quase 8 salários mínimos a mais ao fim do ano. Então, você que recebe R$ 1.000 por mês, poderia estar ganhando R$ 1.270 por mês. Essa diferença é desviada então indiretamente do seu bolso, para o bolso de algum político aleatório. Vale lembrar que a simulação da Fiesp contabilizou desvios de apenas 69,1 bilhões, muito abaixo dos 200 bilhões dito pelo coordenador da Lava Jato. Se esse número for real, espere um aumento em seu salário de mais 60%. Ciclo eterno. Cidadão de um país com menos percepção de desonestidade, como Noruega, Austrália, Dinamarca e Canadá, que estão os melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, tem mais qualidade de vida, menos corrupção, melhora serviços públicos e privados.
o que gera mais renda e educação, o que, por sua vez, ajuda a manter a corrupção sob controle. Pessoas mais inteligentes significam menos corrupção. Melhorias no serviço. Alguns de vocês já devem ter tido a experiência de dirigir numa estrada nos Estados Unidos, ou ao menos ter visto algum vídeo sobre isso. Lá é quase impossível aparecer um buraco na estrada, que é praticamente um tapete. No Brasil podemos dizer que é praticamente impossível aparecer uma estrada com tantos buracos? Com menos corrupção teríamos estradas melhores, melhores escolas, melhores atendimentos hospitalares. No final, a prefeitura deve frequentemente liberar verba para recapear estradas e ruas. E os gastos terminam por ser ainda maiores que um serviço bem feito. Lembre-se do velho ditado: o barato sai caro. E teríamos ainda prazos sendo cumpridos, como demonstra os países com melhores IDHs. Ou seja, escolas, hospitais, saneamento seriam entregues nos prazos corretos e obras não ficariam inacabadas. Melhor arrecadação. Mais uma corrente do bem aqui. Com menos corrupção e serviços melhorados, o Brasil teria um motivo a mais para pagar seus impostos. Um grande problema do Brasil atualmente é a sonegação fiscal. Vale tudo para negar dinheiro ao governo. E sempre damos aquele jeitinho para não pagar impostos. Mentir na declaração do imposto de renda, superfaturar notas ou serviços, etc. A arrecadação fiscal atual chega a 37% do PIB. Sem o jeitinho, iria a 59%. Os cofres públicos teriam 1 trilhão a mais para gastar e investir. E no final, é sempre a desculpa. Por que dar dinheiro ao governo que não investe no local correto e nos rouba sem parar? Bem, no final, é a corrupção gerando corrupção. Um up na educação. Esse é o quesito que poderia mudar o Brasil completamente. Investir em educação. É, literalmente, investir no futuro de um país. O orçamento do governo federal para 2014 previu investimento de 92 bilhões na educação. Parece muito? Essa cifra teria 1,8 bilhão a mais se não houvesse desvio de verba e corrupção. Seria o suficiente para contratar mais 960 mil professores para a rede pública, considerando que o salário médio do cargo no Brasil é de R$ 1.874,50, ou, no mínimo, dar um aumento de salário para eles, né? Num resumo bem grosso, no final das contas, cada brasileiro sofre radicalmente as consequências da corrupção e o ciclo vale para os dois lados. Corrupção gera corrupção e honestidade gera lucro, e ambos os ciclos passam pelo seu bolso. Um controle e avaliação eficaz, inclusive para impedir a alarmante escalada da corrupção, que também atinge a área da saúde. 30% de todos os recursos federais desviados pertenciam à área da saúde. Foram subtraídos de uma área que já tem orçamento inadequado. Enquanto isso, o Wilson foi a 4 hospitais públicos só hoje, na tentativa de internar a sobrinha. Se não desse certo, nós vamos ter que partir para outro método, né? Um método particular, porque desse jeito que está não tem condições. A saúde, felizmente, já era. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal reconheceu que faltam leitos nos hospitais que administra e que está com dificuldades para contratar profissionais e abrir vagas porque atingiu o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.